Veio uma bênção. O pai dela também é uma bênção, né? Pode vir aqui, ó. Aqui é um amigo nosso, irmão, que sempre tem contribuído na nossa igreja, não só com a palavra, né? Mas também com ajuda financeira. Que Deus abençoe você ricamente nesta noite, tá? Boa noite, igreja. Para mim é um privilégio estar de retorno nesse púlpito para compartilhar com vocês a palavra do nosso Deus. Irmãos, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, nós dividir com outras pessoas. Hoje eu conheço o grupo daqui e sei que são todos membros da igreja. Parabéns a vocês que vieram. O tempo formou uma chuva, mas a chuva não veio, né? É bom que viesse a chuva, mas ela não veio. Curte suas frontes, vamos falar com o nosso Deus de oração. Deus eterno, Pai de amor, estou muito grato por estar na tua casa para dividir o pão da vida, as advertências que o Senhor tem para nós, que possamos sair daqui advertidos para anunciar ao mundo as mensagens que o Senhor tem para nós. Rogo o nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, irmão, se trata do atalaia. O que é um atalaia? Uma atalaia é uma pessoa que dá avisos bons e não bons também. Eu morei na Bahia, mas todo o litoral brasileiro nosso tem aquelas torres altas, 30 metros, 50 metros, que no tempo passado, ali eles colocavam uma atalaia. As pessoas subiam, né? Ali é uma torre alta, subia por dentro da torre, ficava lá em cima, ele ficava avistando os navios de guerra que vinham, para descer correndo e avisar o exército, para ficar em prontidão, né? Para quando o pessoal se aproximasse, então, seria recebido ali com canhões, etc, né? Então isso é a atalaia. A atalaia é que avisa algo para não acontecer, ou para acontecer também, né? Ou para ter livramento, ou não livramento. Abre suas Bíblias em Ezequiel 33. Nós vamos fazer a leitura um pouco longa, Ezequiel 33, do verso 1 ao verso 9. Ali fala que, nos tempos passados, Deus convidou um povo para ser atalaia, né? E o título da mensagem é assim: o dever do verdadeiro atalaia. Então vamos ler a palavra do Senhor. Espero que tu já tenha achado aí em suas Bíblias. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teus povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e eu constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhes darás aviso a minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerá, e tu não falares para o avisar, o perverso do seu caminho morrerá, esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti.
Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu o livrarás a tua alma. Irmãos, essa mensagem é poderosa. Ela está falando que nosso dever, como cristão, é avisar o mundo, né? Nós somos atalaia, devemos avisar o mundo. Avisar de quê? Agora vamos aqui copiar algumas mensagens do passado que já foi avisado, né? Quero que você vá para o livro de Gênesis 6, verso 11 ao verso 15. Vamos ver o que aconteceu ali com esse grande atalaia, Noé. Gênesis 6, o verso 11 ao verso 15. Então, precisamos cada dia se movimentar para ver o que eles fizeram para nós copiar, né? Nós somos a cópia, não, eles foram a cópia a nós hoje. Gênesis 6, o verso 11 ao verso 15. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho da terra. Então disse Deus a Noé: resolvi cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu farei perecer juntamente com a terra. Faz-me uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Noé é o primeiro atalaia que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Ele avisou toda a humanidade o que iria acontecer. A humanidade estava duvidando, mas ele avisando. Foi 120 anos de aviso, 120 anos de misericórdia e de graça. Ele deu a mensagem a toda aquela população. Segundo historiadores, havia mais ou menos 600 mil pessoas. A cidade de Porto Velho junto com a de Ariquemes. É mais ou menos isso, 600 mil pessoas. E ele não tinha nenhum meio de comunicação a não ser a própria arca. As pessoas vinham trabalhar na arca e sabendo que ali ia ser o grande navio, o grande barco, que ia salvar muito que aceitasse a mensagem. Mas a pergunta é, eles deram ouvido à mensagem? Ele só ouviu. Noé não tinha outra coisa a fazer a não se anunciar. E fazer o barco para que ele, sendo avisado, tomasse decisões. A pergunta é, essa mensagem era uma mensagem dupla. Por quê? Se as pessoas aceitassem, não ia morrer afogado. Se não aceitassem, já está sentenciado à morte. A missão de Noé foi cumprida. Mas vamos ver outro atalaia. Vamos para Isaías 53, o verso 1 ao verso 7. Isaías 53, o verso 1 até o verso 7. Que muitas vezes essa mensagem aqui, ela dá um apoio não só para os diluvianos, não só para Noé, mas também para os nossos dias. Ela dá um retorno ao passado e aponta para o futuro. Isaías 53, o versos 1 ao verso 7. Quem creu em vossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia sobre ele. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que se sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizeram nenhum caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda permanece perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Esta é a maneira que Isaías descreve Jesus. Ele está anunciando Jesus para um povo que cria em Jesus, mas também para um povo que não cria em Jesus. Para um povo que fazia holocausto dos seus cordeirinhos, que trazia o quê? A mensagem de Jesus, que trazia a apresentação de Jesus futuro, que nascia e seria assim. Então, quando ele fala, as pessoas que estão fazendo sacrifícios, holocaustos dos animais, essas pessoas estão acreditando que Jesus vai vir, e essa mensagem tem que ser pregada, tem que ser anunciada. Ele não estava anunciando só para quem conhecia, ele anunciava para quem não conhecia também. Mas aqui tem duas perguntas. Quem creu em vossa pregação? Essa mensagem foi dada ao mundo da sua época, mas somente os judeus que acreditavam no retorno de Cristo, que acreditavam na vida de Cristo, o nascimento de Cristo aqui na terra, é que cria, e nem todos os judeus. Mas a população via isso como uma mensagem de um profeta que não vinha de Deus. Eles não creram. É por isso que tem duas perguntas. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, para quem foi revelado que Cristo ia morrer de braços abertos? Porque ele conta toda a história aqui. Ele podia contar do Jesus indefeso, de uma criancinha nascendo na manjedoura, que também está falando de Jesus. Mas ele preferiu falar do Jesus crucificado. Por quê? Todo cordeirinho que era morto representava Jesus. Era uma mensagem que parecia muito fácil de entender. Mas as pessoas não entenderam. Não quiseram entender. Não quiseram aceitar. Então Isaías foi uma atalaia para os seus dias, assim como ninguém. Deus, quando tem algo para ser feito aqui na terra, ele avisa seus profetas. E ele avisou o profeta Isaías do que ia acontecer. Mas Isaías pregou e depois ele inicia com duas perguntas. Quem creu em vossa pregação? Quem? Né? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, o que adiantaria Jesus morrer de braços abertos, sendo que as pessoas não iam crer, não iriam aceitar? Mas mesmo assim ele continua anunciando às pessoas da sua época, e para nós hoje também. Para nós hoje nem tanto, porque nós cremos que Jesus já veio, fez essa parte aqui, morreu na cruz do Calvário, né? Mas vamos ver outra mensagem importante, de uma pessoa que realmente essa teve um sucesso tremendo na sua pregação. Isaías nem tanto, mas esse aqui, por mais que ele foi uma pessoa que rejeitou do princípio a mensagem, mas quando a mensagem caiu naquela cidade, naquele povo, diz que todos eles aceitaram. Vamos para o livro de Jonas 1, o verso 1 e 2. Jonas 1, o verso 1 e 2. Livro de Jonas, livro pequeno, você quiser procurar Mateus e voltar ao quinto livro, retornando de Mateus para trás, né? É bem pequeno o livro de Jonas. Jonas 1, o verso 1 e o verso 2. É uma história maravilhosa, mas que o pregador é um fujão. Aqui, parece que o camarada não estava preparado para levar a mensagem, porque essas pessoas aqui, irmãos, tanto o povo que Noé pregava, diz que era um povo que Deus tinha sentido que o pecado daquelas pessoas, a iniquidade deles tinha chegado até o céu.
E os ninivitas também. O pecado deles tinha chegado até Deus. Deus estava indignado. Deus mandou o profeta ir lá com uma mensagem. Ali parecia não ter outra opção. Mas vamos ver o que veio aqui, a mensagem de Deus nesta noite para Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Deus não suportava as pessoas da cidade de Nínive. Os ninivitas estavam, igual o povo diluviano, né? Deus não tinha mais misericórdia para aquele povo. Mas só que a mensagem de hoje, irmão, diz bem claro que Jonas começou a pregar, eu vou direto à história, 40 dias dizendo que a cidade ia ser destruída pelo mar, vai ficar submersa. Era só essa mensagem. E ele começou pela periferia e foi para dentro da cidade, até chegar, antes de chegar no trono do rei, o rei sabia da mensagem. O rei sabia, esse rapaz não está falando de outra coisa, ele está falando do Deus do céu. Esse povo aqui já conhecia a história do diluviano. Eles creram, irmão, por causa que já sabiam o que acontecia quando Deus mandava um profeta avisar. E o rei, vocês conhecem a história, está em quadrinho, o rei mandou todos, por 3 dias, até os animais, vão jejuar. Esse Deus é um Deus verdadeiro, ele tem poder para tudo isso, para fazer a cidade desaparecer. Mas também, ele é muito misericordioso, ele é muito bondoso. E o povo todo ficou por jejum por 3 dias. Daí Deus chama Jonas e fala assim: olha, avisa o povo que dessa vez não vai ter nenhuma das pessoas vão morrer, porque eu vou salvar todos eles. Porque o pedido de socorro, as orações dele foi atendida, chegou ao trono de Deus, assim como o pecado chegou, mas também as orações chegou. E Deus usou de misericórdia para com todas aquelas pessoas. Irmãos, note que aqui os 3 atalaias, eles só tinham uma preocupação, só tinham uma missão, a missão de levar a mensagem, a missão de dizer o que ia acontecer. Muitas vezes hoje, nós estamos preocupados em levar a missão e ser um deusinho, que quer que a pessoa já seja salva à nossa vista, na nossa presença. Não, irmãos, essa parte aí é a parte de conversão, é do Espírito Santo, não é nossa. Essa mudança de vida é do Espírito Santo, não é nossa. Nós estamos abrindo uma igrejinha, já está aberta a igrejinha. Sou grato a vocês, que eles concedeu os vitrô que era daqui, mandei uma foto do nosso amigo ali. Ficou muito bonito também, tá? E parabéns a vocês, que a igreja daqui está também muito bonita, né? Essa reforma trouxe esse gostoso ambiente de estar, né? Sentir bem no ambiente. Parabéns a vocês. Aqui diz a história que Jonas só tinha a mensagem dessa, ó: em 40 dias a cidade vai submergir, vai ficar debaixo d'água. Mas Deus usou de misericórdia, como eu disse, nenhum deles sofreu as consequências do pecado, porque Deus perdoou. Quero convidar vocês agora a ler Mateus 28, verso 19 e 20. Um pouquinho à frente aí. Mateus 28, o verso 19 e o verso 20. Aqui, Jesus está colocando nossos dias de hoje, para nós ser os atalaias, né? Nós somos os verdadeiros atalaias, que devemos levar a mensagem de que Jesus em breve vai voltar. E ele fala aqui em Mateus 28, verso 19 e 20. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Qual que é a mensagem para nós hoje como atalaia? É ir por todo mundo.
pregar o evangelho. Aquele que crê será batizado e será salvo. Mas nota que o verbo está dizendo que será, está dizendo que é não. Porque nem todos que dizem o Senhor entram no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, o nosso trabalho é levar a mensagem de que Jesus vai voltar. E em breve vai levar a sua igreja para o céu. E nós devemos anunciar isso ao mundo do retorno de Jesus. Eu sei, irmãos, que às vezes você quer ter tudo rápido. Nós estamos abrindo, como eu falei para você, no quilômetro 5,5, lá chama Terra Prometida. Não foi uma benção, eu esperava batizar umas 15 a 20 pessoas. Nós já estamos beirando de batismo lá das 40 pessoas já. Até o final do ano, vamos chegar com 40 pessoas. Não era nosso alvo era 30. Mas já alcançamos nosso alvo. Mas, irmão, ao mesmo tempo que você está preparando as pessoas, já teve 2 evangelismos lá, a preparação é o ídolo de Jesus. E nós estamos cumprindo. Eu sei que a igreja cumpre em longa escala, né? Através da TV Novo Tempo, através de mais de 50 emissoras no Brasil, né? Então nós precisamos, aqui irmãos, a foto da nossa igrejinha lá. Outro dia nós fomos fazer uma programação, que ela nasceu de um projeto do nosso pequeno grupo. No bairro Liberdade, irmãos, ali a metade é empresas e a metade é uns comércio fraco e poucos moradores. E nós não achamos assim foco para evangelizar um bairro que não tem gente, né? Nosso foco é gente, não tem gente. Aí surgiu essa ideia desse vilarejo aí. Nós fizemos um almoço lá uma vez, porque nesse vilarejo mora uma irmã, a irmã Jane e Leonardo. Aí nós encontramos 4 pessoas para evangelizar. As 4 batizaram, mais 2 já são 6. Então, para um carro lá buscar todo sábado e voltar, já não dava mais, tinha 2 carros. Daí eu tive a ideia, o Espírito Santo me usou para a gente levar a mensagem lá. Daí eu falei com o pastor, aí o pastor acatou a ideia, o nosso presidente, o pastor Eli, foi lá também. Mas, irmã, não nasceu assim não, tá? Não nasceu assim não. Assim, hoje está bonita, né? Aí nasceu, irmão, nós fizemos, o tempo da chuva, fizemos como é que fala, uma tenda, né? De plástico. E aí, com menos de 30 dias, o sol quente demais da conta, quase derreteu aquilo. Aí tiramos essa lona, aí cobrimos a mesma tenda, mas com forro de PVC. Tinha um forro usado lá, e a gente cobriu. Aí fomos em frente. Então já teve 2 evangelismos aí, e já quase mais de 30 pessoas batizadas. Aí essas camisas aí de branca é do PG de Nova Jerusalém. Somos nós aí levando a mensagem naquele bairro lá. Então, irmãos, é assim, o nosso dever é levar a mensagem. Se a pessoa vai aceitar ou não, é outra história. Se vai ser batizado ou não, é outra história. O atalaia, o verdadeiro atalaia, não tem que se preocupar. Eu sei que eu me preocupo. A gente quer ver a pessoa batizada, quer ver a pessoa na igreja e tudo mais, mas não é tarefa nossa. O Espírito Santo conhece o que tem dentro do coração das pessoas, né? Conhece. Aqui tem um casal que, me desculpa que o nome de vocês não é mais não, mas esse casal nos acompanhou quando era da Nova Porto Velho. Fizemos curso bíblico com eles lá. Para nós é um prazer. Ele está aqui hoje, já batizado, membro da igreja. As 2 filhas que eram adolescentes hoje já são mulheres casadas, né? Moram em Cuiabá. Ele foi para nós agora há pouco. São primos do nosso amigo Acácio. Então, irmãos, é assim. Às vezes você vê o resultado, às vezes você não vê o resultado. Mas o nosso propósito é levar a mensagem. Ide por todo mundo, né? Vamos dizer aqui, ide. O nosso caso é ide, portanto, fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Fazer das pessoas que elas possam também discipular outras pessoas, levar a mensagem para outras pessoas. Irmãos, eu não fico triste. Tem pessoas que vai pregar, às vezes fica assim, lamentando porque não tem, a igreja está com poucas pessoas. Irmão, não lamento não. Isso é cumprimento das profecias. Se tivesse lotada, cumprir a profecia. Se tivesse vazia, também cumprir a profecia. Porque o arrependimento e a conversão, irmão, não cabe a nós. Não cabe a nós. Cabe ao Espírito Santo. Às vezes, para agradar, as pessoas aceitam, né?
eu dar curso bíblico, pela amizade, por tudo isso ajuda. Mas do outro lado tem uma pessoa vazia que não quer ser cheia do Espírito Santo, não. Aí ela terminou o curso bíblico, ela não aceita a mensagem, não é batizada, não quer. Quer eu fazer o quê? Ela não me rejeitou a mim pela amizade. Mas o Espírito Santo não tem amiguinho, não. Não tem. Ou você aceita ou não aceita. Se você não aceitar ele não vai importunar você para você aceitar, não. É igual o Zaqueu faz. Às vezes a gente até importuna um amigo, né? Achando que ele vai ser batizado, vem para a igreja, mas o amigo até aceita o curso bíblico, mas não vem. Mas nós somos atalaia para avisar. Nós temos que avisar por 2 motivos. Qual o primeiro motivo? Irmãos, se nós não avisar o sangue dele, Deus cobrará de nós. Se nós não avisar nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, Deus vai cobrar, né? Como diz Ezequiel 33, Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim também. Agora, se eu avisar ele morrer na sua iniquidade, que culpa tenho eu? Eu avisei, né? Eu avisei. Agora, vou fazer uma pergunta. Minha filha ensaiou 2 hinos, né? Eu quero saber se a minha filha vai cantar o 2º hino agora. Não. Ela tem um hino que ela sabe de cor, é salteado, mas outra está iniciando ainda, né? Mas parabéns, ela gosta de cantar e canta muito bem, vocês viram aí, né? Então, irmãos, vamos ficar todos de pé, vamos orar e vamos ser atalaia, né? Na nossa vizinhança, na nossa casa, avisando a todos que Cristo vai voltar. É essa a mensagem. Se a pessoa aceitar a mensagem de salvação, aceitar Jesus na sua vida, ela será salva. Se não, ela será perdida. A escolha é dela. A escolha é dela. É. E quem pode transformar ela, se ela aceitar, quem pode fazer dela nova criatura, é o Espírito Santo, se ela assim aceitar. Então, irmãos, como eu disse, nós vamos somente orar agora e vamos... vocês vão... Isso mesmo. Vamos cantar então o Sal da Terra novamente? Pode ser. Ficar de pé, saúde, vida. E sou grato ao amigo Cássio que nos convidou para compartilhar o pão do céu nesta noite. Então, assim que os irmãos quiserem me convidar outras vezes, fique à vontade. A gente está sempre à disposição para a obra do Senhor. Oramos. Deus eterno, Deus de amor, nos usa, Deus, como atalaia teu para anunciar o grande retorno de Jesus. E cada um que está aqui nesta noite possa sentir o desejo de anunciar para o parente, para o amigo, para o vizinho, para o colega de trabalho, do teu retorno, Jesus, porque nós todos temos que estar preparados para aquele grande dia, e se nós não avisar, como disse o profeta, Deus requererá o sangue dele de nós, mas se nós avisar, Deus não vai requerer porque nós avisamos. Que cumpra em nós a tua vontade, rogo o nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém.